um exemplo de criação de um programa que resolve um modelo de programação linear. E agora a gente vai ver um outro jeito que é mais prático quando você está lendo uma instância, por exemplo, de um arquivo, e aí você vai ter que setar as restrições uma de cada vez do seu modelo, ou as colunas uma vez de cada vez, e não criar de uma vez só toda a matriz de coeficientes. Então o que a gente vai ver agora é uma maneira onde, em vez de setar toda a matriz de coeficientes de uma só vez, a gente vai adicionando linha por linha ou coluna por coluna no seu modelo a ser resolvido. Então, eu vou fazer, suponho que a gente faz todo o processo que a gente já fez anteriormente, de criação das variáveis, o número de variáveis, setando os tipos delas, os limitantes inferiores e superiores de cada linha, mas na hora de inserir a matriz de coeficientes, a gente vai fazer linha por linha. Então tem uma outra função que se chama glp setMathRow, onde você vai passar lá o ponteiro para o LP que você está setando, o índice da linha que você está querendo inserir no modelo, e o tamanho dos vetores que vão indicar os índices de coluna para essa linha que você está setando, para as colunas, os índices de coluna de cada uma das variáveis, o vetor de índices de colunas e o vetor de coeficientes das colunas que você está setando para essa linha específica. Então é mais claro a gente ver com um exemplo aqui. Então suponha que eu tenho aquela mesma matriz de coeficientes anterior, só que agora eu vou inserir linha por linha. Então eu vou criar lá um vetor que vai indexar cada uma das linhas, certo? Então cada linha tem 3 colunas, então por isso que aqui eu estou criando um vetor de tamanho 4, lembrando que a posição 0 não é utilizada pelo glpk, então ele só vai usar as posições 1, 2 e 3 desse vetor aqui, e a mesma coisa para o vetor de coeficientes para cada uma das colunas. Então a gente tem 3 colunas, então estou criando esse vetor com tamanho 4, dado que a posição 0 não é utilizada. Então aqui eu estou setando a primeira linha, e aí eu estou colocando os índices dos coeficientes que eu vou setar nessa primeira linha. Então eu vou setar a coluna 1, a coluna 2 e a coluna 3. E aí, quais são os coeficientes dessas colunas? Bem, dessa primeira coluna aqui é 1, tá aqui, da segunda coluna é 1 e da terceira coluna também é 1. E então eu chamo a função para adicionar essa linha no meu modelo, então vou adicionar lá no LP a linha 1. Eu tenho 3 colunas a serem adicionadas, com os índices dados por esse vetor de índices e os coeficientes dados por esse vetor de coeficientes. Então aqui ocorre a mesma coisa que a gente tinha anteriormente. Se você tiver, por exemplo, vamos supor que essa linha aqui tivesse 10 colunas, certo? Então essa linha aqui eu tivesse no meu modelo 10 variáveis, mas todas essas outras variáveis aqui para frente são zeros, então não preciso incluir elas. Ou se, por exemplo, esse cara aqui fosse zero, nesse meu modelo aqui, essa posição do meio fosse zero, então bastaria que eu indicasse aqui esse índice 1 igual a 1, índice 2 igual a 3, porque eu ia pular esse cara aqui, os coeficientes seriam 1 e 1, para esse nosso exemplo, porque esse cara aqui também tem valor 1, e adicionar essa linha, só que com 2 valores não nulos, que seriam dessa primeira coluna e da terceira coluna, isso assumindo que aqui nessa posição eu tivesse um zero, certo? Então, parecido com o que a gente tinha antes, você só vai informar as colunas que são diferentes de zero e os coeficientes dessas colunas que são diferentes de zero. Tá, então aqui eu fiz o setup da primeira linha, agora vamos para a segunda linha. Então aqui eu nem precisei mudar os índices, porque aqui para cada uma das linhas as 3 colunas são diferentes de zero, então os índices vão ser sempre 1, 2, 3, então não estou mudando ele. A única coisa que eu estou alterando aqui é o meu vetor de coeficientes. Então para segunda linha, o coeficiente da primeira variável da primeira coluna é 10, da segunda variável, segunda coluna é 4, e finalmente para a última variável, a terceira variável é 5. E aí eu adiciono essa segunda linha lá no meu modelo. E aí a mesma coisa para a terceira linha que eu estou adicionando os coeficientes 2, 2 e 6, eu adiciono lá essa linha no meu modelo. Depois você pode então ir lá e resolver esse modelo conforme a gente tinha visto antes.
Você pode fazer a mesma coisa, só que inserir coluna por coluna. Aí você vai ter uma função parecida com a anterior. Em vez de ser setMathRow, vai ser setMathCall, onde você vai especificar lá um ponteiro para o LP que você está resolvendo, o índice da linha, o índice da coluna, que ficou errado, é o índice da coluna que você está setando, o tamanho de vetor de índices, o vetor dos índices de valores não nulos e o vetor de coeficientes não nulos para aquela coluna que você está inserindo. Então, aqui todas as colunas têm coeficientes diferentes de zero, certo? Então, se eu olhar essa primeira coluna aqui, eu tenho os coeficientes 1, 10 e 2, 1, 4 e 2 para a próxima, e 1, 5, 6 para a próxima, são todos diferentes de zero, então os meus índices sempre vão ficar fixos em 1, 2 e 3. Aí os coeficientes da primeira coluna, então, é 1, 10 e 2, aqui 1, 10 e 2, e aí eu faço a adição dessa coluna no meu modelo. Essa aqui é a primeira coluna. A segunda coluna eu tenho os coeficientes 1, 4 e 2. Aí você faz a adição dessa segunda coluna no seu modelo. E finalmente a terceira coluna tem os coeficientes 1, 5 e 6. E aí eu faço a adição dessa terceira coluna no meu modelo e você pode resolver ele assim como anteriormente. Então note que eu mostrei para vocês 3 opções de como incluir a sua matriz de coeficientes no modelo, certo? Você só vai fazer uma dessas 3 opções que eu passei para vocês aqui. Vocês não vão fazer as 3. Ou você faz a inserção da matriz de coeficientes inteira, então você vai criar lá vetores que vão indexar as linhas e colunas e os coeficientes não nulos da sua matriz inteira e depois faz o load da sua matriz inteira, ou você cria vetor só para indexar as colunas de cada uma das linhas, e aí você faz a adição linha por linha, ou você faz a criação de um vetor que vai indexar as suas colunas, e aí você adiciona coluna por coluna, tá bom? É uma das 3, você não vai fazer as 3. Tá, então a gente viu como que se resolve modelos de programação linear e vamos ver como é que a gente pode resolver programas lineares inteiros com o GLPK. E aí eu vou supor o mesmo modelo anterior que a gente tem naquele código sample.c. Então eu tenho lá a função objetivo que é de maximização, 10x1 mais 6x2 mais 4x3, e eu tenho 3 restrições, que são essas que estão aqui que a gente já viu anteriormente. E agora eu vou assumir que as variáveis x1, x2 e x3 são todas maiores ou iguais a zero, mas além disso elas têm que ser inteiras. Então tem que especificar todo o meu modelo de programação linear conforme eu fiz anteriormente, conforme a gente viu nesse vídeo, no vídeo passado. E além disso eu vou ter que especificar que as variáveis desse modelo são inteiras. E depois, na hora de resolver, eu tenho que resolver um modelo de programação linear inteira. Então, eu não vou usar o simplex para resolver esse cara aqui. Eu vou usar um resolvedor pronto do GLPK que ele faz lá o esquema de branch and bound, conforme a gente viu em uma aula anterior, para encontrar uma solução onde todas as variáveis vão ser inteiras. Mas ele vai fazer isso aí tudo automaticamente para você. Ele só vai te dar lá no final a solução inteira para esse modelo aqui. Então, inicialmente a gente faz tudo que a gente já tinha feito anteriormente. Eu crio um ponteiro do tipo um problema de programação linear do GLPK, eu faço a criação do modelo inicial e faço a atribuição desse valor para esse ponteiro, posso dar um nome para o problema que eu estou trabalhando, a minha função objetivo é de maximização, esse meu modelo aqui ele vai ter 3 linhas, então ele tem 3 restrições e tem 3 colunas, ele tem 3 variáveis. Aí você pode setar os limitantes superiores de cada uma das linhas. Então, para a primeira linha eu tenho um limitante superior que é de 100, para a segunda linha eu tenho um limitante superior de 600, para a terceira linha um limitante superior de 300. Depois, para as minhas colunas, a gente só tem limitantes inferiores, tanto para a coluna 1, 2 e 3, tudo limitantes inferiores, o limitante inferior é de 0. Para as minhas colunas, minhas variáveis 1, 2, 3, eu tenho esses valores setados lá na minha função objetivo, que é 10, 6 e 4. Então, é a função objetivo de maximização, onde eu estou maximizando 10 vezes a primeira coluna, mais 6 vezes a segunda coluna, mais 4 vezes a terceira coluna.
Depois a gente pode setar a matriz de coeficientes, então aqui eu estou fazendo a setagem coluna por coluna, certo? Então estou setando a primeira coluna com os coeficientes 1, 10 e 2, depois a próxima coluna com coeficientes 1, 4, 2 e finalmente a terceira e última coluna com coeficiente 1, 5 e 6, conforme a gente já acabou de ver. E aí, agora finalmente vem a parte diferente, que é onde eu vou especificar que as variáveis são inteiras. Então, tem um comando lá do glpk que é setColKind, então você vai setar o tipo daquela coluna, você vai especificar o índice da coluna, para o nosso modelo a gente só tem as colunas 1, 2, 3, que correspondem às variáveis x1, x2, x3, e aí o tipo dela. Se você colocar glpiv, vai ser uma variável inteira. Se você colocar glpbv, vai ser uma variável binária. Se você usar essa macro glpcv, ele vai ser uma variável contínua. Então tem esses três tipos aqui que você pode usar na especificação do tipo daquela coluna. Então no nosso exemplo eu vou setar como inteiras todas as variáveis. Então eu vou setar lá setColKind para a coluna 1, então ela é do tipo inteira, a 2 é do tipo inteira e a terceira também é do tipo inteira. A maioria dos exemplos que a gente viu, a gente usava variáveis binárias, certo? Então, nesse caso aí você ia usar o glpbv para variáveis binárias. Aqui eu estou assumindo que são variáveis inteiras, não são variáveis fracionárias, certo? Então tem que assumir valores 1, 2, 3, não pode ser 2.5, então são inteiras, eu seto esse tipo aqui. Depois eu vou criar uma variável que é um tipo struct definido pelo glpk, onde a gente pode setar lá diversos parâmetros para a forma como o glpk vai resolver o seu modelo de programação linear inteira. Você pode entrar na documentação e ver com mais detalhes, mas para os nossos propósitos aqui eu vou usar as coisas mais básicas que já são pré-definidas lá no glpk, vou simplesmente criar essa variável, setar ela inicialmente com os valores padrões e mandar o glpk resolver o modelo de programação linear inteira. Então, essa struct é desse tipo aqui, glpioc, então ela tem uma série de parâmetros lá definidos nela, que você pode ver na documentação do glpk, então eu criei lá essa variável iocp, e aí eu chamo esse comando aqui glp-init-ocp, passando um ponteiro, né, então o endereço dessa variável, onde vai ser setado lá os valores padrões do glpk para resolver esse cara. A única coisa que a gente precisa setar aqui é um pre-solve, que é o que ele precisa fazer antes de resolver um modelo de programação linear inteira propriamente dito, que é, nesse caso aqui, resolver um modelo relaxado. Então você está lá glp-on para ele usar um modelo relaxado antes de resolver o modelo de programação linear inteira. E aí depois, para resolver especificamente o LP utilizando programação linear inteira, a gente tem esse comando glp-int opt, onde ele vai fazer a resolução do LP de forma integral. Então, no nosso exemplo aqui, eu chamo lá glp-int-opt, então ele vai resolver esse cara aqui utilizando um método parecido com aquele de branch and bound que a gente viu na aula, mas vai fazer tudo isso de forma automática para você. E aí no final, basta você pegar o valor da função objetivo e os valores das variáveis. E aí eu tenho funções parecidas que a gente tinha antes para obter os valores das funções objetivos e das variáveis, só que para o modelo inteiro. Então tem lá glp-mip objectival, então ele vai retornar o valor da função objetivo, e depois você tem a função glp-mip callval para você pegar o valor de cada uma das colunas, cada uma das variáveis do modelo de programação linear inteira. Então aqui eu vou passar o índice da variável que eu estou pegando o valor, então aqui eu estou atribuindo lá para x1 o valor da primeira coluna, da segunda coluna para x2, e para a terceira coluna eu estou pegando o valor dela lá na solução e atribuindo para x3, e aí você pode imprimir esse resultado. Então nesse nosso exemplo aqui, a solução ótima vai dar lá 732, então lembrando que no outro lá dava 733, se eu não me engano, ponto 3333, com alguns quebrados, e agora os valores das variáveis são todos inteiros, então tem lá x1 igual a 33, x2 igual a 67, x3 igual a 0. Então, é assim que se usa o glpk para resolver modelos de programação linear inteira. Então, de forma geral, quando você modelar um modelo, por exemplo, para um set cover, alguma coisa desse tipo aqui, você vai ler uma instância de um arquivo,
Aí você vai determinar lá, para resolver o set cover, para essa instância específica eu vou ter tantas linhas, tantas colunas. Aí você vai criar esses dados iniciais do seu modelo e depois você vai inserindo as restrições do seu modelo linha por linha, por exemplo. Depois você seta as variáveis se elas são binárias, inteiras, etc. E faz a resolução dele de forma parecida com o que a gente viu aqui.